Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma das nossas videoaulas. Hoje a nossa videoaula é de revisão, onde nós trabalharemos os conteúdos de língua portuguesa. Iniciaremos os nossos conteúdos com textos instrucionais narrativos. Então, vocês terão interpretação de texto na avaliação com esse gênero textual trabalhado. Vamos ver também verbos no modo imperativo e no modo infinitivo. Lembrando que os verbos no modo imperativo são aqueles que indicam uma ordem, faça, pegue. E já os verbos no modo infinitivo são terminados em ar, ir e a exceção do verbo por, terminado em or. Teremos também elementos da narrativa, que foi o que nós estudamos, cada uma das partes da narrativa. Substantivos simples e compostos, narrador-personagem e narrador-observador, e também o discurso direto e indireto. Então, esses são os conteúdos que nós faremos agora, a revisão com vocês, tá? Para que vocês façam a avaliação de vocês com muita tranquilidade, com muita propriedade, certos de que vocês são capazes e que vai dar tudo certo, ok? Então, vamos lá. Prestem atenção na revisão. Depois, nós deixaremos disponível para vocês as atividades que eu vou realizar com vocês agora, para que vocês possam realizar em casa, sozinhos, como uma forma de revisar o conteúdo, como atividade de fixação mesmo, tá certo? Então, vamos lá. Para começar, nós temos aqui um texto do gênero textual estudado, tá? Então, é o mundo animal. Há alguns animais que se fingem de mortos em vez de correr ou lutar contra o inimigo. Eles se deitam imóveis, parecendo mortos. Isso confunde muitos predadores, que preferem se alimentar de animais vivos. Esse tipo de comportamento dos gambás norte-americanos deu origem à expressão brincar de morrer. Quando atacados, eles mancam, caem e rolam no chão. Fecham os olhos e ficam com a língua para fora, o tempo suficiente para afugentar a maioria dos inimigos. Agora aqui nós vamos ter algumas interpretações de texto, só para a gente pensar aí um pouquinho como fazer essas atividades. Os gambás norte-americanos, quando atacados, de acordo com o texto, você vai voltar no texto, e aí você vai procurar a questão que responda a esse questionamento. Vocês acham que eles correm, lutam e rolam no chão? Ou brincam, rolam e caem no chão? Opção C, rolam, pulam e lutam no chão? Ou opção D, mancam, caem e rolam no chão? A opção D é a opção correta, Os gambás norte-americanos, quando eles são atacados, eles mancam, caem e rolam no chão. Continuando, nós temos aqui um outro texto que fala um pouquinho sobre o medo de aranha, Então, a maior parte das pessoas tem pavor de aranhas, mas não é uma aranha magrinha. Em geral, só temos medo daquelas aranhas enormes, bem peludas. Sorte das pequenas e azar o nosso. Muito usadas nos filmes de terror, as aranhas peludas como a caranguejeira e o escorpião ganharam fama de maus. Pois saiba que as aranhas mais venenosas e cuja picada pode trazer problemas para você são as pequenas. E o escorpião, ao contrário do que se divulga, só ataca quando é machucado. Um pisão, por exemplo. A caranguejeira não possui um veneno potente, capaz de fazer mal ao ser humano. O escorpião possui veneno mais tóxico do que a aranha. Sua picada causa muita dor e inchaço. O soro contra a picada do escorpião é o anti-escorpiônico e o soro contra a picada da aranha é o anti-aracnídeo. Então, agora, diante desse pequeno texto, vocês vão responder as questões que seguem, tá? A caranguejeira, ela é um tipo, letra A, de escorpião, caranguejo, aranha ou soro. Quando que o escorpião ataca? Quando está com fome, quando é pisoteado, quando é pequeno e quando tem frio.
Qual das aranhas é mais perigosa e venenosa? As peludas e grandes, as pequenas, as de 4 patas, as com manchas verdes. E a última questão, o soro contra a picada do escorpião é o soro contra a picada da aranha é o. Observem que as questões que nós estamos colocando para vocês na revisão, elas são de múltipla escolha. Porque como vocês vão fazer a avaliação online, vocês vão encontrar questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, tá? Marcar as alternativas incorretas, corretas. Então, para nós já irmos praticando esse tipo de exercício. A primeira questão, se você respondeu aranha, está certo, né? A caranguejeira é um tipo de aranha. Quando que o escorpião ataca? Quando ele é pisoteado. Qual das aranhas é mais perigosa? As pequenas. O soro contra a picada do escorpião é o anti-escorpiônico e contra a aranha é a anti-aracnídeo, né? Que nós vimos no texto anterior. Continuando, nós vamos agora ler uma regra de um jogo e responder as perguntas, tá? Então, os textos instrucionais estiveram presentes nas nossas aulas. Esse é um texto instrucional. Texto instrucional, ele serve para nos orientar como jogar, né? Como aqui, as regras de um jogo. Ele também pode nos ajudar em uma receita culinária, pode nos orientar sobre como numa bula de remédio, tá? Então, o texto instrucional, ele vem para nos trazer instruções sobre aquilo que nós vamos fazer, ok? Então, nós temos aí o jogo do galo, né? O tabuleiro é a matriz, aqui nós temos o tabuleiro, de 3 linhas e 3 colunas. 2 jogadores escolhem uma marcação, cada um geralmente o círculo e um X, tá? Então, aqui, um vai escolher o X, normalmente nós falamos X e bolinha, né? Então, conhecida também como jogo da velha. O objetivo é conseguir 3 círculos ou 3 X em linha, né? Pode ser assim, na horizontal, na vertical, né? Perpendicular, na diagonal, quer dizer. Então, e ao mesmo tempo que impedir o adversário de ganhar, né? Então, você tem que fazer aí o X e a bolinha e você tem que impedir o adversário de ganhar na próxima jogada. Quando o jogador conquista o objetivo, costuma-se riscar os símbolos. Então, aqui, né, fez 3 bolinhas na diagonal, riscou porque ele ganhou, tá certo? Então, vamos continuando para ver quais são as atividades propostas para este texto. Qual é o título do texto? Vamos ver quem lembra. Jogo do Galo, né? Eu falei que nós também conhecemos como jogo da velha, né? Explique o passo a passo para que o jogo aconteça. Então, tem que ter 2 jogadores, né? Escolher uma marcação, o círculo ou o X, né? A bolinha ou o X. E os jogadores jogam alternadamente. Primeiro joga um, depois joga o outro. Fazendo a marcação por vez numa lacuna que esteja vazia, né? Então, você vai na sua vez marcar ou a bolinha ou o X lá na sua lacuna. Continuando. Quem ganha a partida? Ganha quem fazer 3 marcações na linha, na coluna ou na diagonal, né? Quem completar primeiro 3 marcações ganha. Quantos jogadores participam desse jogo? 2 jogadores. Esse texto é um texto instrucional ou um texto narrativo, tá? Então, ele é um texto instrucional, pois ensina as regras do jogo, tá? Então, você vai argumentar com as suas palavras, né? Nós sabemos que é um texto instrucional porque ele vem para nos instruir. Continuando, nós vamos falar um pouquinho sobre substantivos simples e substantivos compostos, tá? Que nós vimos aí nas nossas aulas. Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Exemplo, cadeira, mesa, bola, banco. E o substantivo composto são nomes formados por 2 ou mais palavras. Em alguns casos usamos hífen entre as palavras, mas em outros não, né? Por exemplo, couve-flor, cachorro-quente, beija-flor tem hífen. Mas se fosse girassol, girassol é um substantivo composto, né? Gira, sol, porém ele não tem hífen, tá? Então, aqui para nós relembrarmos a regra dos substantivos.
Substantivos simples são nomes formando uma única palavra, né, um único radical. E os substantivos compostos, 2 radicais, podendo estar separados por hífen ou não, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de substantivos simples e compostos, né? Simples nós temos rapidez, rouxinol, cidade, saudade e boneca. Composto, pé de moleque, flor de maio, girassol, couve-flor, quinta-feira. Vocês veem que o girassol é o exemplo de substantivo composto, né, que eu dei, e que não vem separado por hífen, tá? Continuando aqui, nós vamos agora falar um pouquinho sobre narrador-observador e narrador-personagem. Quando nós temos uma narração, nós podemos ter presente nessa narração um desses 2 tipos de narradores, ou narrador-observador ou narrador-personagem. O narrador-observador é aquele que conta a história de alguém, tá? A história que aconteceu com uma outra pessoa. E ele conta essa história na terceira pessoa. Então, ele foi fazer as compras. Então, ele conta a história do outro. O narrador-personagem é aquele que vive a história. Então, ele conta na primeira pessoa. Eu fui ao mercado fazer as compras, tá? Então, o observador observa de fora, ele conta a história do outro. E o personagem, ele está presente na história. Ele é um narrador, porém ele está contando a sua própria história. Tá certo? Continuando então, analise os textos abaixo. Agora eu vou colocar 2 textos para vocês e eu gostaria que vocês analisassem. E antes que eu coloque a resposta, você me diga se é um narrador observador ou se é um narrador personagem. A briga tinha começado lá fora. Em frente da casa dos meninos, se agrediam e falavam mal. Muita coisa feia de se ver e ouvir. Foi quando Dona Filó resolveu interferir e chamá-los para dentro de sua casa. Depois de aquietá-los em sua sala, trouxe limonada e bolo para todos. Então, esse é o primeiro texto. Agora, o segundo. Toda vez que a mamãe vai tomar banho e me esquece aqui fora, fico deitado bem juntinho à porta, esperando ela acabar. Fecho os olhos, mas não durmo, só finjo. Assim, quando minha irmã passa, ela não esfrega a minha cabeça nem aperta as minhas bochechas. E olha que nem as tenho. Para falar a verdade, nunca vi um cãozinho ter bochechas, mas a doida da minha irmã sempre diz que tenho, e que nada melhor do que apertá-las. Então, aqui nós temos 2 textos. Você acha que o primeiro texto é narrador-observador ou narrador-personagem? E o segundo texto, narrador-observador ou narrador-personagem? Então, o primeiro texto, nós temos o narrador-observador. Como que eu posso saber isso, tia? Olha só, a briga tinha começado lá fora, em frente à casa dos meninos, se agrediam e falavam. Então, os verbos que ele coloca, a forma que ele fala, é porque ele está contando a história de alguém, né? Ele não está incluso na história. Então, ele é um narrador-observador. Agora, aqui eu tenho um narrador-personagem. Toda vez que minha mãe vai tomar banho e me esquece aqui fora, me esquece. Eu estou fazendo parte da história. Fico deitado bem juntinho à porta. Eu fico, primeira pessoa. Né? Então, aqui eu tenho narrador-observador e aqui eu tenho narrador-personagem, tá? Leia. Agora sobre discurso direto e discurso indireto. O discurso direto. Ontem não fiz os trabalhos de casa. Espero não ficar de castigo, tá? Segunda-feira. As personagens não falam diretamente, mas através de um narrador. No exemplo, a Mafaldinha narra a conversa que teve com seu amigo. Discurso indireto. Na segunda-feira, o menino contou-me que não fizera os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava não ficar de castigo. Então, aqui o discurso direto é quando está na primeira pessoa. Ó, não fiz os trabalhos. Quem não fez? Eu, né? Primeira pessoa. Na segunda-feira, o menino contou-me que não fizera os trabalhos. Então, quem não fez? O Marcelinho, né? O menino. Então, aqui já é indireto porque é a terceira pessoa, tá?
Então, aqui nós temos dois exemplos de discurso direto e indireto. Relembrando, direto é primeira pessoa, eu não fiz a tarefa. Indireto, terceira pessoa, ele não fez a tarefa, o Marcelinho, o menino, tá? E agora nós vamos fazer umas atividades sobre isso. Então, aqui nós temos discurso direto e discurso indireto. O cliente disse, quero essas calças que estão nos manequins. Aqui está no discurso direto. Como que nós vamos passar para o indireto? O cliente disse, queria aquelas calças que estavam nos manequins. Os jogadores afirmaram, amanhã jogaremos melhor e ganharemos o jogo. Os jogadores afirmaram que amanhã jogarão melhor e ganharão o jogo. A mãe ordenou a João, coma o pão que está aqui e arrume a cozinha. Então, aqui nós estamos passando do discurso indireto para o discurso direto, né? Então, o discurso direto é primeira pessoa, quando eu falo com eu, né? E o discurso indireto é terceira pessoa. A mãe ordenou ao João que comesse o pão que estava ali e arrumasse a cozinha, tá? Então, aqui falou diretamente com o João. Agora, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos, tá? Os verbos que vão aparecer aqui entre aspas. Use, compre, beba, come, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Então, aqui nós temos, entre aspas, vários verbos. Use, compre, beba, coma, prove, né? Esses verbos, eles estão no indicativo, no futuro, no imperativo ou no presente? Então, eles estão no modo imperativo, que é aquele modo que te determina, te dá uma ordem para que você faça alguma coisa, né? Então, se você respondeu imperativo, isso mesmo. E aí, para terminar, né, nós vamos colocar aqui para vocês uma atividade sobre os verbos, tá? Essa atividade vocês vão realizando aí junto comigo. Nós temos o verbo falou. No infinitivo ficaria falar, porque os verbos no infinitivo são terminados em ar, er, ir, or, à exceção do verbo por. E a conjugação. Quando eu tenho um verbo terminado em ar, é a primeira pessoa do infinitivo. A primeira conjugação, desculpa. Er, segunda conjugação, e ir, terceira conjugação, tá certo? Então, ar, er, ir, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Or é exceção, tá certo? Então, falou, falar, primeira conjugação, porque terminou em ar. Corremos, como que vai ficar no infinitivo? Muito bem, correr. Correr, terminou em er, é primeira, segunda ou terceira conjugação? Segunda conjugação. Continuando, bebeu, beber. Beber terminou com er. Primeira, segunda ou terceira conjugação? Segunda conjugação, muito bem. Jogará, como que vai ficar aí no infinitivo? Jogar, né? Terminando com ar. Primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação? Primeira conjugação, porque terminou com ar. Chega, chegar. Primeira conjugação, porque terminou com ar. Partirei, partir. Partir é primeira, segunda ou terceira conjugação? Terceira conjugação, porque terminou com ir. E aqui nós finalizamos, só para vocês visualizarem aí, né? Estamos com muita saudade de vocês. Finalizamos a nossa correção. Quais são as orientações? Façam a avaliação com bastante calma, vocês terão tempo suficiente. Estudem, se preparem, assistam essa videoaula de revisão. Se possível, façam as atividades que nós vamos deixar junto com a videoaula. Se você não tem como imprimir, faça só as respostas, mas faça, tá? É uma forma de você estudar para a sua avaliação. Tem também no portal os vídeos anteriores das aulas, né, que nós trabalhamos.
Então, você pode aí voltar, assistir as videoaulas, principalmente dos conteúdos que você sente um pouquinho mais de dificuldade. Você pode também entrar no portal, depois dessa nossa videoaula, deixar as suas perguntas. Se você tem ainda alguma dúvida antes de fazer a avaliação, faça as suas perguntas, tá certo? Mas eu tenho certeza que vocês vão fazer com muita tranquilidade, vão tirar de letra essa avaliação, tá? Não tem nada de complicado para vocês. Até porque em questão de tecnologia vocês dão, ó, de 1000 a 0 em nós, né? E a parte do conteúdo está aí, está revisado, trabalhado. Eu tenho certeza que vocês vão ir muito bem, tá certo? Então, boa avaliação para vocês. Nós estamos aqui, ó, morrendo de saudade. E assim que possível nós estaremos juntinhos. Fica com Deus, tá? Beijo!